Como ter sucesso na engenharia, mesmo sem ter um talento natural para isso? No vídeo de hoje eu quero construir uma ideia aqui com vocês com base nessa frase, nessa ideia, porque eu acredito que a gente não precisa ter nascido com um dom, um talento natural para matemática, física, o que for, a engenharia de forma geral. A gente precisa ter um talento natural para isso, para ter sucesso, para se destacar, para conseguir conquistar uma posição dentro de uma empresa ou tendo seu próprio negócio. Então vamos lá. Hoje de manhã eu estava fazendo meu treino aqui, matinal de bike, e ouvindo um podcast. Nesse podcast estava o Henrique Avancini, não sei se você conhece, ele é atleta, hoje aposentado do mountain bike, tá? Mas ele ainda compete no ciclismo de estrada. Quem é do mountain bike provavelmente conhece, então é um nome, uma figura muito importante para o cenário do mountain bike brasileiro, do ciclismo como um todo, mas ele é um expoente assim, muito importante. Se você não conhece, vale a pena. Até ele tem um canal aqui no YouTube que ele traz vários documentários bem legais, eu recomendo, tá? Mas por que eu estou falando isso? Vocês já vão entender e o porquê que ele vai encaixar, essa história aqui vai se encaixar dentro do nosso contexto, de como, né, como ter sucesso. Pô, o que tem a ver o Henrique Avancini, que é atleta de mountain bike, com a engenharia? Eu vou trazer aqui uma frase dele, que ele falou hoje no podcast, mas ele sempre falou isso, que ele, o destaque dele, o sucesso dele se deu pelo treino e dedicação que ele sempre fez mais do que os outros. Então ele falou assim, ó, treino e dedicação pesam muito mais do que o dom. Então aqui a gente já liga com o nosso contexto aqui, né? Então ele não só, ele sempre diz que ele nunca teve um dom natural, um talento natural para a modalidade, para o esporte que ele pratica, né? Mas que ele sempre foi muito dedicado e nunca perdeu um treino, ou sempre treinou mais que os outros, sempre testou coisas novas, né? E ele, ó, assim, para quem não conhece, até eu vou trazer um pouco assim dos números, eu não vou lembrar de cabeça, mas assim, aqui no Brasil, em toda a prova que ele largou nos últimos anos, praticamente 98, 99% das provas eu acredito que ele ganhou. Campeonato nacional, todos nos últimos 10, 12 anos, provavelmente, acho que ele perdeu um ano só. A nível mundial, nas Copas do Mundo que tem de mountain bike, ele até falou o dado hoje de manhã, se eu não me engano, foram 50 top 10, e desses 50 top 10 foram 7 vitórias. Eu acho que é isso, ou 7 pódios e algumas vitórias, enfim. Assim, galera, para quem não é quem não é do motobike, não está muito ligado a isso, cara, isso é um número assim absurdo, tá? Absurdo. Não existe um outro brasileiro que conseguiu isso, não existe, assim, dentro do mountain bike, até hoje ninguém conseguiu. Tá difícil até para conseguir o top 10 hoje em dia, para você ter uma ideia. Então, assim, é um cara que teve muito destaque, e aí tu olha para ele e diz o seguinte, cara, eu não tenho talento para isso. O que eu conquistei foi com trabalho duro, foi com teste, foi com muito estudo, foi com muito prática deliberada, foi com muito, né, fazer as coisas acontecerem. E assim, além de ser um baita atleta, cara, um baita empreendedor, um baita empresário. Ele tem hoje uma loja, conceito assim, nível nacional, uma loja muito, muito top de bike, né? Então esse eu acredito que é o negócio principal dele. Ele tem uma equipe de motobike também. O cara é cheio de projeto. Então, eu acho que achei interessante trazer essa ideia para o vídeo aqui, porque linka muito com o que a gente, assim, a mentalidade que a gente deve ter para construir uma carreira. Eu acho que eu gosto muito de esporte, né? Eu gosto de trazer essas histórias porque eu gosto muito do esporte, então eu acho que dá para trazer para a nossa realidade, né? Mas vamos lá, vamos tocar para frente aqui. Dando essa introdução longa aqui, eu vou trazer agora, eu até anotei aqui a página 79 do livro Bom Demais para Ser Ignorado, do Cal Newport. Vamos trazer um pouco de estudos com base nisso que eu falei agora, que embasam que você não precisa ter um dom, um talento natural para desenvolver uma habilidade, ou se desenvolver, ou ser, né, ter um destaque dentro do que você propõe a fazer. No nosso caso aqui, né, eu sempre falo de engenharia porque eu sou engenheiro, então
eu vou sempre trazer essas ideias dentro da minha área, né? Mas também pode ser utilizado para qualquer área da vida, né? A gente está usando um exemplo de bike aqui, então pode ser transportado essa ideia para qualquer tipo de coisa, né? Então vamos lá, eu trouxe aqui um subcapítulo para a gente trocar uma ideia, tá? Trazer um pouco de teoria aqui, né? Para eu não estar te falando só coisas que eu escutei, que eu vi, que eu vivi. Quero te trazer um pouco dessa ideia. Essa é uma parte do vídeo que eu vou ler algumas frases aqui, e eu espero que vocês gostem. Inclusive, me deixam aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, trazendo essas insights de livros, né? Trazendo um pouco mais de teoria para a gente não ficar só divagando e conversando coisas aleatórias aqui, né? E às vezes eu dou umas divagadas aqui nos meus vídeos, né? Então, me falem aqui, vamos conversar, vamos montar aqui uma comunidade mesmo. Eu sempre tenho essa proposta, né, de montar uma comunidade aqui dentro do YouTube. Então, comentem ali. Então, vamos nessa. Vamos para essa segunda bloco aqui do conteúdo. Aí, tem um subcapítulo aqui do livro que fala o seguinte: como você se torna um grande mestre do xadrez, né? Ele pega o estudo do xadrez, dos enxadristas, né, como base, para entender como os grandes mestres, os caras top da classificação do xadrez, conseguem fazer esse tipo de coisa. E aí eu vou trazer aqui essa ideia para a gente entender como é que se constrói essa ideia. Se quer entender a ciência de como as pessoas conseguem se tornar boas em alguma coisa, olha só, presta atenção, galera. O xadrez é um excelente ponto de partida. Primeiro, o xadrez oferece uma definição clara de habilidade, uma classificação. Então, eles usaram o xadrez para estudar esse tipo de como desenvolver uma habilidade, né? Como ser bom em alguma coisa, por conta que tem uma classificação, então é fácil de entender, é uma nota, né, do que a pessoa, se o cara é bom ou não, né? Então eles pegaram essa classificação. E aí a outra razão que eles utilizaram o xadrez para fazer esse estudo foi que o xadrez se mostra útil para estudar o desempenho é o fato de ser muito difícil. Então não é uma coisa fácil, né? Não é uma habilidade que tu desenvolve do dia para a noite. É uma habilidade difícil. Tu tens que ter muito tempo de estudo, né? Então por isso que eles utilizaram o xadrez para esse estudo. Até ele colocou aqui, ó, para vencer Gary, né? Gary, não sei, Kasparov, em 1997, por exemplo, o supercomputador da IBM Deep Blue teve que analisar 200 milhões de movimentos por segundo e para jogar uma abertura competitiva teve que se basear em um banco de dados de mais de 700 mil jogos de grandes mestres. Olha só, cara. Por causa da dificuldade do xadrez, podemos esperar que as estratégias necessárias para se tornar um bom enxadrista serão mais acentuadas e, portanto, mais fáceis de serem identificadas. Então, só para a gente ter uma ideia, né, por que eles utilizaram o xadrez como base desse estudo, né? Olha o tanto de coisa que um computador teve que analisar, né, que ele não tem a intuição de jogo, né, que ele teve que analisar para conseguir... Ele venceu o Kasparov na época, né? Foi a primeira vez que um computador venceu, né, se eu não me engano, o Kasparov, né? Então, olha só que interessante, né? E aí, olha só, cara, os psicólogos, teve um trio de psicólogos, em 1920 foi o primeiro estudo, que teve um trio de psicólogos alemães que resolveu descobrir se grandes mestres tinham memórias acima do normal. Porque é isso que a gente pensa, né? Pô, se o cara consegue... Imagina, cara, foram 200 milhões de movimentos que um computador fez para conseguir ganhar o Kasparov. Então a gente pensa assim, pô, o cara tem que ter uma memória absurda, né? Tem que ser muito bom, né? Não só memória, lógica, um monte de coisa, né? Então o cara tem que ser um computador, né? E olha só que interessante, galera. Acontece, curiosamente, que eles não têm. Embora os grandes mestres sejam fantasticamente eficientes em guardar as posições do xadrez na mente, suas habilidades gerais em recordar estão dentro da média, estão dentro da média. Ou seja, a capacidade de memória deles é igual a nossa, não muda nada. Os caras não são nada extraordinários, os caras estão dentro da média. Pô, daí até quando eu estava lendo aqui, eu pensei, então o que os caras fazem, né? A gente vai entrar nessa ideia agora, o que os caras fazem, né? Vamos lá, deixa eu pegar, eu anotei...
Olha só, e aí, nos estudos que eles levantaram, né, para primeiro assim, estudaram, olharam assim, beleza, pegaram vários grandes mestres, vários bons enxadristas, pegaram na classificação, né, e olharam, ok, quanto tempo esses caras demoraram para atingir, para conseguir ser um grande mestre, ou uma classificação alta. E olha só, eles encontraram que mostraram que leva cerca de 10 anos, no mínimo, para se tornar um grande mestre. Olha só, cara, como o psicólogo tal gosta de frisar, mesmo prodígios como Bob Fischer tiveram que jogar durante 10 anos antes de alcançar reconhecimento internacional. Ele apenas começou sua acumulação mais cedo do que os outros. Então, se o cara é muito bom, muito fora da média, é porque ele começou mais cedo. Essa é a regra dos 10 anos, ou às vezes chamada da regra das 10 mil horas. E agora a gente começa a entender o porquê que esses caras são fora da média, né? E aí eu vou ler essa regra das 10 mil horas. A ideia é que a excelência para desempenhar uma tarefa complexa requer um nível mínimo crítico de prática vem à tona repetidamente nos estudos de expertise. Na verdade, os pesquisadores decidiram pelo que acreditam ser um número mágico para a verdadeira expertise, 10 mil horas. Então, eu acredito que essa ideia das 10 mil horas dá para a gente trazer para a nossa realidade agora, né? De como você se torna alguém fora da média. Acho que esse é um dos elementos. Você vai precisar de tempo, não tem jeito, né? Hoje, eu sempre falo aqui, né, que hoje todo mundo vem de facilidade, e eu não acredito nisso, eu acredito que é tempo, é longo prazo. Tudo na vida é longo prazo, inclusive você se tornar extraordinário e ter sucesso, é longo prazo. Nada mais vai te dar, né, essa condição do que ser. Olha lá, olha o início que eu falei. Treino e dedicação pesam muito mais do que o dom. Treino é o quê? É tempo. É hora de treino, né? Vamos lá, tem ainda um pouquinho mais aqui, a gente vai entender, beleza, tem 10 mil horas, mas agora a gente tem que entender o que eles faziam nessas 10 mil horas, né? Seria só jogando, ou o que eles faziam para conseguir conquistar, ser um grande mestre tendo essas 10 mil horas. Porque às vezes tu pode ficar 10 mil horas, né, anos aqui, né, jogando xadrez, mas não conquistar, não ser um grande mestre. Você provavelmente conhece, talvez alguém, né, quem é do xadrez ali, vai conhecer alguém que joga muito, muito desde novo, que provavelmente tem 10 mil horas, mas não tem essa, não é um grande mestre, né? Então a gente vai tentar entender o porquê que esses caras conseguem se tornar um grande mestre mesmo, né, dentro desse contexto das 10 mil horas. Vamos lá, vamos buscar essa informação. Ó, olha aqui, ó. No livro Fora de Série, Glandewell, que acho que é um pesquisador, se eu não me engano, enfim, apontou essa regra como a evidência de que grandes realizações não estão relacionadas a talento natural. Em vez disso, trata-se de estar no lugar certo e na hora certa para acumular uma quantidade grande de prática. Olha só que interessante, né, galera? Então, também assim, né, não adianta só, pelo que ele fala aqui, ó, não é só também você só estudar, né? Você tem que se colocar, se posicionar de forma que as pessoas veem esse tipo de coisa, né? Eu até agora lembrei de uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho que é interessante. Por que eu vou trazer? Porque eu acho que você consegue utilizar isso como referência, né? Já vou usar isso agora. Não, eu vou falar depois. Fiquem aí mais um pouco. Eu vou falar depois, que eu acho que esse exemplo vai ser bem legal e vai ser importante para vocês aplicarem na sua realidade. Aí tá, nós estamos dentro das 10 mil horas, vamos entender como que eles utilizaram essas 10 mil horas, né? Então, olha aqui, ó, os pesquisadores descobriram que os enxadristas que se tornaram grandes mestres passavam 5 vezes mais horas se dedicando a estudos sérios. Só para dar um contexto aqui, eu pulei uma boa parte para a gente não ficar lendo só coisinha, né? Aí agora eles pegaram os caras com maior classificação, e dentro desses caras com maior classificação, quais deles que se tornaram um grande mestre, que é o tipo ápice, né, do xadrez, e quais não. Qual era a diferença entre esses dois mundos? O cara que jogou muito tempo, tipo assim, né, teve 10 mil horas, mas não se tornou um grande mestre, e o cara que se tornou um grande mestre. Aí entra essa ideia aqui. Desses que se tornaram grandes mestres,
eles passavam 5 vezes mais horas se dedicando a estudos sérios do que aqueles que ficaram no nível intermediário. Em média, os grandes mestres dedicaram por volta de 5.000 horas das 10.000 horas estudando seriamente, ao contrário dos jogadores intermediários, que dedicaram apenas 1.000 para essa atividade. Ou seja, o cara que se destacou não ficou só no jogo, não ficou só na nossa realidade, não ficou só fazendo projeto. Ele continuou estudando, ele continuou aplicando, né, continuou melhorando o arsenal técnico dele, entendeu? Aqui eles falam sobre o feedback, que a maioria deles tinha vamos dizer, um mentor com ele junto desde o início, né? Por exemplo, o Magnus Carlsen, não sei pronunciar o nome dele certo, por exemplo, pagou para Garry Kasparov mais de 700 mil por ano para refinar o seu estilo de jogo até então intuitivo. Olha só, né, cara? Interessante isso aqui, não é? O que vocês estão achando? Estão gostando desse vídeo? Nós já vamos finalizar essa parte e a gente vai para a prática, tá? Eu vou passar uma prática aqui, um passo a passo para vocês poderem aplicar isso também. Agora, para fechar esse capítulo, para fechar essa ideia, eu vou trazer aqui, ó. Se quer entender de onde vem o talento dos atletas profissionais, lembra que eu falei do Henrique Vancini? Por exemplo, dê uma olhada em seus horários de prática. Quase sem exceção, ampliam de forma sistemática suas habilidades atléticas, desde que são crianças com a orientação de um técnico experiente. Ou seja, horas e ter alguém para te dar feedback, né? Eu acho que era isso que eu queria trazer do livro. Acho que deu para entender, né? Como que a gente se torna, como que a gente consegue ter sucesso dentro da nossa área. E agora eu vou trazer um exemplo que não é um sucesso absurdo, mas é um passo que eu dei dentro do meu negócio que eu acho que foi importante. Eu trabalho aqui numa cidade bem pequena, que eu trabalho numa cidade de 8.000 habitantes. É uma cidade super pequena, só que ela está em desenvolvimento. E eu consigo me posicionar muito bem aqui dentro da cidade, né? Então hoje eu consegui assim ter um bom destaque dentro da cidade. É uma cidade que tem poucos prédios, assim, pouquíssimos prédios, e agora está começando a levantar alguns prédios. E eu sempre pensei, cara, em algum momento, eu sempre gostei de estudar essa parte de... porque assim, uma coisa é tu fazer um projeto de uma casa, né? Só para dar um contexto, sou engenheiro estrutural, né? Aqui na cidade, trabalho com projetos de obras de estruturas, e aí eu sempre trabalhei muito com casas, sobrados, até prédiozinhos pequenininhos, assim, mas sempre continuei estudando, sempre continuei aprimorando e refinando meus estudos para coisas maiores, para quando tivesse a demanda, eu já estivesse pronto. E claro, como eu estava estudando esse tipo de coisa, tu refina também a parte de obras menores também, é claro, né? E aconteceu algo assim interessante. Ano passado, eu fechei 2 projetos grandes de prédio. Prédios não grandes, né? Prédios ali de 4, 5, 6 andares. E o pessoal, sabendo que eu estava fazendo um bom trabalho, vieram solicitar esse orçamento para mim. Então, assim, eu fui me preparando para isso aí. Quando aconteceu, né, que aqui até no livro ele fala, né, você está no lugar certo na hora certa, eu tinha essa habilidade desenvolvida, então simplesmente eu vendi meu projeto, vendi meu peixe ali, consegui fechar e eu consegui fazer vamos dizer assim, né, eu consegui trazer para o meu negócio esse novo portfólio de prédios pequenos, mas prédios. Então, isso que eu digo, nós engenheiros temos que estar sempre se aperfeiçoando e melhorando nossas habilidades técnicas, né? E aí eu vou te falar um pouquinho de como que eu faço para estudar hoje, né? Como que eu desenvolvi, assim, como que é a minha rotina de estudos, como que eu consigo lidar com os estudos no dia a dia, né? Eu tenho o meu negócio próprio, então eu acho que é mais fácil do que você trabalhar para alguém, né? Então eu consigo organizar meus horários do jeito que eu quiser, mas é um parâmetro, é um jeito. Você vai ter que descobrir o seu jeito de estudar, né? Eu descobri como funciona para mim e como eu consigo encaixar dentro do meu negócio. E assim, eu anotei aqui o primeiro ponto, que é os tipos de estudo, né? Porque hoje eu não estudo só. Meus estudos são divididos em 2 blocos.
Tem o bloco de estudos de engenharia, que é a parte mais estrutural, a parte mais de refinar o meu projeto, refinar o meu método de projeto. E tem um bloco muito importante também, que como eu sou empreendedor, e para quem quer montar um negócio ou quem tem um negócio, eu acredito que precisa ter também um bloco de aprender mais sobre negócios, né? A parte sobre desenvolver o teu negócio mesmo, né? Porque uma coisa é a engenharia, uma coisa é tu saber fazer um projeto, outra coisa é tu saber vender, outra coisa é tu saber fazer aquisição de clientes, de precificar, e aí entra em um outro, né, em outro mar, né, outro negócio. Então eu hoje divido meus estudos nesses dois grandes blocos, assim, né? E aí como que eu faço para encaixar esses blocos de estudo nos meus dias, né? Primeiro, primeiro eu até vou falar da frequência, né? Quantos dias de estudo você tem, Alisson? Todo dia. Hoje eu tenho todo dia um bloco de estudo de pelo menos 30 minutos, já entra no tempo. Pelo menos 30 minutos. Sábado, domingo, às vezes eu não consigo, né? Depende da dinâmica aqui de casa, mas eu sempre estou estudando. Todos os dias eu estudo um pouquinho. E é melhor, para mim foi assim, pelo menos, você ter blocos pequenos de estudos, dia a dia, começar com blocos pequenos e ir incorporando esses blocos mais tempo, do que você tirar um dia todo de cara para estudar e fazer isso toda segunda, toda terça, todo sábado, todo domingo. Claro, às vezes na tua condição tu vai ter que fazer isso, né? Trabalha numa empresa, tu vai ter que desenvolver tuas habilidades fora da empresa, então, ou vai ter que fazer à noite, às vezes a logística da casa não dá, né? Sei lá, filho, criança, mulher, né? Ter toda a logística da casa, marido, esposa, né? Enfim, se encaixa, eu falo, né, no meu caso. Então, às vezes, tu não vai conseguir estudar à noite, então vai ter que ter um bloco maior de estudo no final de semana. Mas eu realmente recomendo, né, que você tenha ali a maior frequência possível. Para mim é o que mais deu resultado, que eu vejo que eu consigo absorver mais, que eu consigo trabalhar mais. Geralmente de manhã, sempre que eu consigo eu jogo de manhã. Também, de novo, às vezes tenho obra para ir antes, às vezes tem cliente para atender antes, mas eu tendo a colocar esses blocos de estudos o mais cedo possível. Então, para mim também é o que melhor funciona, quando eu estou com a cabeça fresca e tal, mas conheço gente que coloca lá para o final do dia e consegue estudar muito bem à noite. Eu já estudei muito, eu sempre estudei à noite, né? Então é questão talvez de adaptação também, você vai ter que testar. Não tem o jeito, não tem o jeito certo, né? Mas você vai ter que testar. E tempo, né? O tempo eu acredito que assim, dia de semana geralmente 1 hora, eu estudo assim, geralmente é 1 hora, e final de semana pelo menos 30 minutos. E dependendo do final de semana, se estou mais tranquilo, não tem nenhuma atividade da casa tal, aí eu coloco 1 hora, 1 hora e meia, mas aí depende do final de semana. Ontem era domingo, hoje é segunda, ontem eu consegui fazer um bloco de 1 hora e meia, então foi bem bom assim. E aí eu tava com a cabeça boa, tal, domingão, bom demais. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, Se inscrevam aqui no canal, quem ainda não é inscrito, né? Se inscreva também na minha newsletter que tem aqui embaixo, que é um texto que eu mando todas as semanas ali no seu e-mail. Espero que eu tenha agregado em alguma coisa para você na sua vida. Espero que o vídeo ficou bom, que você gostou. E comentem aqui, como eu sempre falo, vamos montar uma comunidade legal aqui de engenharia, de negócios, de carreira, de desenvolvimento, certo? Valeu, gente, até mais.